A paz de Cristo Jesus para você, querido amigo, querido irmão, que está ao alcance da nossa voz, do nosso vídeo. Você que entrou no nosso canal, você que já faz parte ou que ainda não faz parte, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Que o Senhor abençoe sua vida e o seu coração nessa tarde mais uma vez. Eu quero estar compartilhando com você o livro de Lucas, capítulo 15, do versículo 29 do versículo 29 em diante. O 28. Quando diz assim: ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu a seu pai: há tantos anos te sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele um novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo. Tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Vamos orar. Pai, orienta-nos mais uma vez nesta tarde sobre a ministração da tua palavra, dando a tua sabedoria e entendimento da devida aplicação da tua palavra, e que essa ministração abençoe vidas e lares e corações e glorifique e exalte o teu nome. Faz de nós apenas instrumento em tuas mãos, exaltado seja o teu nome, o nome de Jesus. Amém. Nós podemos ver aqui, amados, que nesse texto que Jesus conta uma parábola, mas está em jogo assim também essa parábola, a questão de como é que eu vou dizer? A questão da herança. Ele começa já lá do versículo 15, 12, falando de que o pai tinha 2 filhos, e aí no 12, o filho 12, 13, um dos filhos é um filho mais novo, o caçula, ele pede a metade da herança, que ele tinha de direito, ou seja, ele antecipa. E a gente vê essa figura da antecipação muitas vezes na palavra de Deus. Adão se antecipa a Deus no jardim, Caim se antecipa a Deus no sacrifício. A gente está vivendo que Saul se antecipa a ordem de Samuel através de Deus. Então nós vamos ver que é uma questão do homem mesmo tomar essa questão da frente, passar por cima, querer passar por cima das ordens e das orientações dos outros e das orientações de Deus. Mas com esse texto aqui, pensando sobre herança, eu queria pelo menos, eu estava pensando em 4 perguntas que precisam ser respondidas. Primeiro, por que o pródigo quis ir embora? Por que o filho mais jovem quis ir embora? A gente pensasse um pouco nessa questão. Por que ele quis voltar? O que o levou e o que o fez voltar? Do filho mais velho, o primogênito, por que ele não quis sair? Qual era a sua visão e sua percepção sobre sair de casa? E por que, depois de estar no campo, ele não, quando o pai dava uma festa para o seu irmão que volta, ele não quer entrar? Por quê? Então a gente vai querer pensar nessas 4 perguntas para discorrer sobre esse texto. E aí nós vamos, possíveis razões, não estou dizendo que são exatamente essas, possíveis razões, pensando em cima desse texto, meditando sobre, eu enxerguei algumas dessas razões.
Podem haver outras. Estarei revendo algumas. Possíveis razões do filho. Respondendo a primeira pergunta, porque o filho pródigo, o filho mais jovem, quis ir embora. Possíveis razões, ele queria liberdade. Versículo 12, 14, 15 e 16 vai dizer que ele estava insatisfeito. Ele era egoísta. Ele também mostra, o texto também nos mostra que ele era ingrato. Então, por que o filho mais jovem quis ir embora? Porque ele pensava que dentro de casa ele não tinha liberdade. Ele teria liberdade fora de casa. Fazer o que dá na telha, o que eu quero, isso é liberdade. Mas nós devemos também esclarecer que liberdade sem responsabilidade não é liberdade, é libertinagem, é transgressão, é, de qualquer forma, desobediência, é infração. Quando a liberdade, ela trabalha junto com a bênção, com o favor do próximo, não com a aprovação, mas com o favor. Quando você está livre, você abençoa o próximo. Ele pode não reconhecer essa bênção. Ele pode não reconhecer esse cuidado. Ele pode não reconhecer essa atenção. Mas se você é livre, como o pai era livre, ele abençoou os 2 filhos, ele alegrava os 2 filhos, ele alegrava os empregados, porque ele era livre. Então, a liberdade traz satisfação. Mas a liberdade traz e tem com ela responsabilidade. Então, se a pessoa que está querendo simplesmente liberdade, sem responsabilidade, ela está fazendo uma libertinagem e não usando de liberdade. Segunda pergunta, por que então ele quis voltar? O texto vai nos mostrar que então o que aconteceu nesse período, nesse ínterim, que o fez refletir, o fez pensar e desejar voltar para a casa do pai. Veja que ele muda de atitude. Ele tinha uma atitude de hostilidade enquanto estava dentro de casa, enquanto estava na presença do pai, não queria saber, não queria se submeter, não queria se esforçar, não queria abençoar, não queria aumentar a fazenda, não queria aumentar a herança. Ele só ficou olhando a herança crescer e disse, agora ela já está boa e eu quero usufruir dela, antes inclusive de que eu morra, antes que eu parta, antes que meu pai tenha que dividir com meu irmão, eu não quero ficar esperando, eu quero a minha herança agora. E há muitas pessoas caminhando por aí e dizendo, eu quero a minha herança agora. Se nós formos pensar, toda a questão do pensamento de Gênesis fala, Adão, ele se antecipa, então é aquilo que a gente estava falando, Adão se antecipa a essa atitude também de liberdade. Mas ele queria liberdade, ele quis a liberdade, foi-lhe proposta a liberdade sem responsabilidade. Libertinagem. Ele não sabia, foi enganado, foi iludido, Adão e Eva. Mas, então, o jovem, ele é iludido pelas coisas, pelos prazeres, pelas satisfações, pelo hedonismo, né? A satisfação do si próprio, a satisfação do ego, mas não a satisfação do outro. Não a satisfação dos pais, não a satisfação dos avós, não a satisfação dos professores, não a satisfação do Estado, não a satisfação dos políticos, não a satisfação das autoridades, não a satisfação de Deus, nenhuma. A única satisfação que ele quer satisfazer é a sua. Isso não é liberdade, isso é libertinagem. Isso é transgressão, isso é engano, isso é ilusão. E esse jovem, ele então sai, ele foge, baseado nessa ilusão,
E aí, lá fora, ele começa então a tomar consciência da sua decisão e a sua ilusão começa a se desfazer. Porque o dinheiro vai acabando, os amigos vão indo embora, chega uma fome ao lugar onde ele mora, onde ele está morando agora. Ele então precisa, o que ele não queria fazer lá na casa do pai, trabalhar, fazer herança, se sustentar, ele agora tem que fazer fora. Porque ainda motivado e apoiado no orgulho. Eu não posso voltar para casa, eu não posso voltar, eu não tenho como eu voltar para a casa do meu pai. E ele tenta ainda resolver as coisas. Eu fiz essa decisão, eu escolhi e continua ainda no sentido, num caminho de rebelião. Mas, então, para responder por que ele quis voltar? Porque quando ele cai em si, quando ele toma essa situação e ele sente fome e ele cuida dos animais, que para o judeu na parábola é algo terrível, lidar com porcos, cuidar dos porcos. E ele nem podia comer a comida dos porcos. Ele para, ele lembra e diz assim: mas na casa do meu pai, os empregados, os servos, os escravos têm alimento, têm proteção, são justificados, estão vivos, têm roupa, estão perfumados, e eu aqui cuidando de porcos. E aí então ele diz, e ele reconhece que pecou diante do Pai humano e diante de Deus. Ele transgrediu as duas leis, a divina e a humana. Veja que liberdade, você cumpre a lei divina e também pode estar cumprindo a lei humana. Mas ele reconhece que primeiramente ele transgrediu a lei divina e depois a lei humana. Liberdade lhe dá condições de cumprir a lei de Deus e a lei dos homens. A libertinagem não. E aí, ele então decide voltar, porque ele reconhece que na casa do pai dele, os empregados são bem cuidados. Ou seja, ele começa a ver e a olhar através dessa ótica, dessa perspectiva, que o seu pai é justo, que o seu pai, na realidade, ele foi justo porque ele não tinha o direito de receber a herança, a não ser que seu pai tivesse partido. E, contudo, o pai lhe transmite e lhe reparte a herança mesmo antes. O que isso para o pai também era uma ofensa, mas o pai o faz, o pai o atende, o pai lhe reparte a herança, o pai dá o que lhe era de direito, que na realidade não lhe era de direito, mas o pai concede. E ele, ao refletir sobre essas coisas, ele observa que seu pai é amoroso. Ele observa que seu pai é justo. Ele observa que seu pai é misericordioso. Ele observa que ele foi ingrato. Ele observa que ele foi egoísta. Primeiramente com o pai. Você vê que ele também não se retrata e não pensa na questão do irmão. Ele pensa apenas na questão do pai. Mas ele havia transgredido e atingido, ofendido também o irmão. Mas ele não reconhece isso. Ou pelo menos ele quer resolver primeiro a sua situação com o pai. Quem comanda a casa, quem manda no espaço é o pai, não é o irmão. Então ele volta porque ele chega na situação de aperto, ele reflete e ele chega a uma boa conclusão, ele tem uma boa atitude, e ele se humilha, e ele se entrega, e ele volta, e ele se coloca diante do Pai. Então, aí nós temos as duas perguntas respondidas.
Por que que ele quis voltar? Porque ele reconhece que o seu pai era amoroso e misericordioso. Porque ele, na casa do seu pai ele tinha abrigo, na casa do seu pai ele tinha alimento, ele tinha proteção, ele tinha carinho, ele tinha amor. E aí, a terceira pergunta, por que o filho mais velho não quis sair? Ele viu o irmão, ele podia ter sido incentivado, desafiado também a fazer o que o outro fez, a sair, a mudar. E aí ele não faz, por quê? Creio eu, assim, possíveis razões, voltando lá, né? Creio que porque ele tinha medo. Na realidade, ele queria, eu ouvi alguém dizer que ele queria, na realidade, toda a herança para ele. Essa é uma outra perspectiva, né? Como a gente pensou lá em Caim. Quando nasce Abel, ele falou, vou ter que dividir a herança. E aqui talvez fosse a mesma situação. Quando nasce o outro filho, a herança tem que ser dividida. E o filho queria a herança toda para ele. Então ele não sai porque ele diz, bom, ele já recebeu a dele, o que está aqui dentro com meu pai é meu. Se eu sair, eu também perco a herança. Ele me dá a minha parte, e se eu não souber administrar também, eu vou perder a herança. Possivelmente essa foi a razão. Então, ele também declara nas entrelinhas, penso eu, que ele não queria desagradar o pai. Quando ele diz assim, há tanto tempo te sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua. Então, ele não saiu porque ele não queria desagradar o pai. Porque, de uma certa forma, ele amava o pai. Ele vai mostrar também alguma atitude semelhante do irmão, de egoísmo e de ingratidão, mas ele também mostra que amava o pai. Embora o filho caçula, também na sua ignorância, na sua inicial ali, ele também tinha aquelas atitudes, mas depois ele demonstra conhecer o pai, ter algumas coisas sobre o pai. Ele não refletia sobre essas coisas. Ele não achava que não tinha interesse, que não valia a pena, que não era essencial. Mas então ele reconhece que aquilo tinha razão de ser e aquilo era essencial, aquilo fazia diferença. Então esses são os possíveis razões pelo que o filho mais velho não quis sair. E aí por que ele não quis voltar? Por que ele não quis entrar na casa? Quando o pai estava festejando com o filho, com o irmão dele. Ele não quis entrar, o versículo 29 nos mostra que ele não quis entrar na festa porque ele estava magoado com o pai, ele ficou magoado com o pai. Quando ele ouve a declaração dos servos, teu pai está dando uma festa para o teu irmão que voltou. Viu? Festa para ele, né? Então, ele está dando uma festa para teu irmão que voltou. E aí, ele está magoado, ele não quer entrar. Ele não quer entrar também porque ele demonstra uma insatisfação. Mas ele não tinha falado nada com o pai. Mas ele também estava insatisfeito. Versículo 29 também. Qual é a declaração? Ele diz, sempre trabalhei, sempre te obedeci, nunca me deste um cabrito para me alegrar com os meus amigos. Você nunca pediu, nem precisava. É claro que no sentido de respeito, autoridade, domínio, satisfação, companheirismo. Mesmo que você possa fazer alguma coisa, você faz com consentimento. Consentimento é assim, compartilha, a atitude. Adão e Eva estavam ali. Eva, no início, ela comeu do fruto, ela não
participou, assim, a Adão o desejo de comer do fruto. Ela foi, tomou do fruto e comeu. E depois ela deu para Adão e ele comeu. Alguns dizem que ele estava próximo quando ela comeu. Então, mas o próximo não quer dizer necessariamente do lado. Mas ele viu ela comer. Enfim, a gente não tem como entrar nesse detalhe, mas o fato é que ela, assim, comeu e depois deu a ele e ele comeu. Mas ele, então, estava assim, insatisfeito por não poder usar das coisas. E talvez, então lá no Éden, talvez houvesse também essa ideia de insatisfação do homem. Eu tenho que ficar esperando ele me dar as instruções. Se eu comer disso aqui, se eu acessar essa árvore, eu terei a liberdade. Mas não era liberdade, era libertinagem. Né? Não era liberdade, era o engano. Então, em versículo 29 diz que ele estava insatisfeito. Por isso ele não quis entrar. Então, magoado, insatisfeito, e que ele também era ingrato. O pai havia dado tudo para ele, ele tinha tudo, ele se utilizava de tudo, ele comia também, ele tinha roupa, ele se vestia, ele podia trazer os amigos, ele não trazia, porque achava que o pai não ia gostar da história. Olha, achava que o pai não ia estar contente. Então, mas era um sentimento dele, não era um sentimento do pai. Ele tinha a aparência de estar livre também, mas estava preso a quê? Ao sentimento de mágoa, insatisfação e ingratidão. E embora também imaginasse e pensasse que estava perto do pai, na realidade ele estava longe. Porque ele diz, o pai insistia, no versículo 28, querendo conciliá-lo e para fazê-lo entrar na festa. Então, como ele estava magoado, mas não tinha falado nada antes, estava insatisfeito, também não tinha falado nada antes, a atitude do irmão gerou ou despertou nele algumas atitudes, mas ele ficou calado. Não se sentia à vontade para revelar os seus sentimentos e os seus desejos. Mas o pai em nenhum momento bloqueou e o impedia de transmitir esses sentimentos e esses desejos. Ele agia dessa maneira porque ele próprio queria agir dessa maneira, porque ele não se sentia confortável. Mas era um problema dele, pessoal, não do pai. E aí, nós vemos que o pai diz o que para ele? Nós vemos que a razão dele não querer satisfazer e entrar também na festa é que ele estava magoado com o pai, mas também estava magoado com o irmão. O irmão havia enganado, o irmão também havia iludido, o irmão também tinha tirado parte da herança dele, mexido um pouco na herança dele. Inclusive, não havia trabalhado, não havia se esforçado, não havia se dedicado, não havia se empenhado para que aquela herança fosse aumentada e adquirida, e quis usufruir dela, e agora volta querendo novamente utilizar da herança que é dele, da parte dele. Mas na realidade, aí ele reconhece que a herança é do pai. Ele só tem direito à herança depois. Então, talvez essa descrição aqui seja que o filho mais velho, ele entende que
A herança era dele, mas ainda não era o tempo de fazer uso da herança. E o pai diz assim: há coisas que você pode utilizar antes do tempo. Mas ele não sabia disso. E aí ele não quer entrar. Porque ele está longe do pai. O coração está longe, os sentimentos estão longe do pai. Porque ele não sabia que aquilo que era do pai lhe pertencia. O pai diz assim: meu filho, tudo que é meu é teu. Versículo 31. E ele despreza o irmão e diz assim: esse teu filho. E o pai vai dizer: esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Então o pai vai falar para ele: meu filho, a herança que te pertence, que me pertence, pertence a seu irmão. A minha herança são vocês. Vai lá falar, os salmos vão dizer isso, que os filhos são herança dos pais. Não é isso? Então, se os filhos são herança de Deus e herança dos pais, os irmãos também são herança de Deus e também são herança dos pais. Então, na cabeça do pródigo, o filho mais novo, primeiro, ele achava que a herança também era só dele. Não, ele sabia que tinha que ser dividida. Mas o filho mais velho achava que a herança agora era só dele. Só ele, o outro já usou a dele. Mas Deus diz assim: meu filho, o teu irmão também é parte da tua herança. Então, meu amado, meu querido irmão, meu querido amigo, a herança não são apenas os bens. A família também é sua herança. Os seus filhos são a sua herança, os seus pais são a sua herança, os seus primos são a sua herança, os seus netos são a sua herança, os seus irmãos são a sua herança. Deus tem dito que as pessoas também fazem parte da nossa herança. E como você tem agido e cuidado da herança que o Senhor tem te dado? É um desafio, né? A gente agora esclarecer e pensar sobre isso. O que é que nós temos feito com a herança que o Senhor tem nos dado? Nós fazemos muita questão de receber a herança, mas às vezes desconhecemos a verdadeira herança, ou o que é a herança, o que ela significa, onde ela está, qual é a responsabilidade que ela nos traz. Lembrando, viu, que liberdade traz responsabilidade. A herança também traz responsabilidade. O filho mais novo aqui, ele pegou a herança e não agiu com responsabilidade. Perdeu a herança. O filho mais velho não usou da herança, porque não sabia também agir com responsabilidade. Preferiu deixar o pai administrando. Ele estava agindo da maneira correta, mas não tendo a atitude e os sentimentos corretos, nem para com o pai e nem para com o irmão. Então, meu amado, você pode estar agindo bem, mas você precisa ter os sentimentos corretos em relação ao seu Deus, à sua família, aos seus irmãos, aos seus parentes. Que o Senhor nos abençoe mais uma vez nessa tarde. Vamos orar. Pai, te damos graças pela tua palavra, pela tua mensagem, que tu nos ajude, Senhor, a
enxergarmos aquilo que o Senhor tem colocado diante de nós como herança, a fazer uso no devido tempo, da devida forma, da maneira mais equilibrada, administrada por Ti com sabedoria. Ajuda-nos, Senhor, a abençoarmos e a usarmos aquilo que o Senhor tem colocado diante de nós, para glorificar o Teu nome. Te oramos assim, em nome de Jesus. Amém.